Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos. Olá, você ligado na TV Sim. Começa agora o nosso bate-papo das 6. Esse nosso encontro de final de tarde, começo de noite, né? Trazendo mais um assunto para a gente discutir, conversar um pouquinho. Contando, claro, com a sua participação. Sua opinião é muito importante aqui, viu? 996224547 é o nosso WhatsApp para você mandar mensagens, opinar, participar conosco, interagir. Gente, a pandemia de 2020, né, para cá trouxe uma situação bem adversa para todo mundo, né, para todas as classes sociais, para a nossa economia, para a política, mexeu com toda a sociedade brasileira, né? O ano de 2020 terminou com mais de 22 milhões de pessoas pobres na América Latina e no Caribe. No total, foram mais dos 22 milhões, né? Porque no total, 209 milhões de pessoas vivem na pobreza, segundo o relatório anual da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL. Lembrando que a expectativa, infelizmente, é de que essa situação piore em função da pandemia. E aqui no Brasil não é diferente. A desigualdade tende a aumentar, as famílias em extrema pobreza, certamente, esse número vai aumentar em função da pandemia, apesar dos esforços aí dos governos federal, estadual, municipais, né, com seus serviços de assistência social, os auxílios que têm ajudado, mas infelizmente não são suficientes para contornar essa situação, né? O que os economistas, né, os especialistas afirmam é que realmente só a economia voltando ao seu patamar original, as indústrias, né, as empresas, o comércio voltando a funcionar normalmente, para que a gente possa ter uma situação mais confortável, as famílias possam ter um emprego, ter uma renda no final do mês, pagar as suas contas e cuidar bem das suas famílias, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre os impactos sociais da pandemia na vida das pessoas, o empobrecimento. E hoje eu recebo aqui no nosso bate-papo de hoje a secretária municipal de assistência social, Luciana Mantovonelli Amorim, e a Erlaine Souza Santos, que é educadora social, coordenadora do projeto Iluminar, projeto social importante aqui de Linhares. Luciana, boa noite, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Cláudio. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando, estar conversando e trazendo aqui os dados do município de Linhares, que infelizmente não são diferentes dos dados que você já colocou. Erlaine, boa noite, obrigado pela presença de novo, viu? Boa noite. É uma honra estar aqui representando, né, os projetos sociais e uma oportunidade da gente conversar mais sobre a realidade das nossas crianças, adolescentes e famílias nesse período da pandemia. Pois é, Luciana, a gente até conversava há poucos dias sobre um cenário que a gente vê, não é exclusivo de Linhares, é do Brasil inteiro, mas é algo que nos choca, porque a gente não via isso há muitos anos aqui na cidade, por exemplo, as crianças no semáforo, né, vendendo bala, vendendo doce. A gente quer crer que seja em função de não estarem na escola, mas muito possivelmente é para tentar buscar uma renda ali para ajudar a família. Isso é uma situação que realmente traz um desafio maior para o município, né? É verdade, assim, o município vem investindo muito no combate, no enfrentamento ao trabalho infantil, mas hoje, por conta da pandemia, esse desafio ele aumentou, né? A criança que não está na escola, não está frequentando mais os projetos, eles estão realmente em uma situação de desproteção,
Vulnerabilidade mesmo. Vulnerabilidade. Estão nas ruas, né, a fim realmente de ganhar algum dinheiro para levar para sua casa. A gente se lembra, claro, que em março de 2020, o primeiro momento ali, claro, aquele susto, a doença, muita gente morrendo mundo afora, mas é incrível, né? Com o passar dos meses, os efeitos eles vão expandindo, né? Tem um combate ao vírus em si, mas aí vem uma questão social, os efeitos secundários, né? Que são terríveis nesse momento, né? Em 2019, em dezembro de 2019, no município de Linhares, nós tínhamos 1.646 famílias em situação de extrema pobreza. Que o município precisava estar ali junto com ela. Precisava acompanhar. Famílias com renda de 0 a R$ 89 per capita. Uhum. Em dezembro de 2020, nós terminamos com mais de 5.600 famílias em extrema pobreza em Linhares. Nós estamos falando, não estou falando nem de pobreza. Pobreza de 2.000 subiu para 3.000. Mas de extrema pobreza, né? De renda que é muito zero, pior, né? Que é muito pior. Uhum. Né? Então, assim, o impacto da pandemia na vida da família, né, vai demorar muito para se recuperar. Verdade. Elaine, você que atua nesse projeto tão importante, que é o Mazarello, e também com o Iluminar agora, né, que acaba de começar a funcionar virtualmente lá no bairro Aviso, né, uma região que tem essa questão social também. Como é que tem sido as atividades de vocês nesse momento? Então, nesse momento, nós estamos com atendimento online, né? Os educadores fazem vídeos com atividades. É o que é possível, né? É o que é possível no momento, né? Fazem vídeos, né, com atividades para as crianças e adolescentes fazerem em casa. E aí nós temos um grupo do WhatsApp, né, com os pais e responsáveis, e nós postamos lá, explicamos como deve ser feito, e a devolutiva é a criança registrando por meio de foto, a atividade que fez, ou até mesmo em forma de vídeo que a família pega e grava a criança ou adolescente fazendo a atividade. Nesse contato com esses jovens, né, que são crianças e adolescentes, já deu para acompanhar ali a situação que eles estão vivendo em casa, alguns em dificuldade também nesse sentido? Sim. Ano passado, 2020, né? Uhum. Nós tivemos o projeto Quem Lê Sabe Mais na casa dos nossos atendidos. Então, a nossa equipe ia até a casa das famílias entregar os materiais, como livros, jogos educativos, atividades, né? Então, as pessoas, os educadores que entregavam esse material, relatavam pra gente como é que estava a família, como estava a criança, como é que estava o adolescente. Assim, por mais que é uma pandemia, é um distanciamento, mas nesse momento da pandemia foi o momento que a gente teve mais oportunidade de se aproximar ainda mais. Uhum. Porque todos os nossos atendidos receberam visita ano passado, né? Visto que presencialmente era muito mais difícil devido a outras demandas que nós tínhamos, né? Então, ano passado, a gente se dedicou muito a isso e a gente viu, né, que tem muitas famílias que não tem ninguém trabalhando em casa, tem pessoas desempregadas, que a renda diminuiu, né? E várias outras situações também, de criança e adolescente com ansiedade, né, meio depressivo, e até mesmo de procurar, né, o projeto Mazarello para dizer como estava se sentindo, né? A adolescente estava muito preocupada. Imagino, situação realmente complicada. Isso. E aí, como a gente ajuda nesse momento, né? Nós temos uma parceria com a psicóloga, né, que atende na clínica dela. Nós entramos em contato, relatamos a situação e ela conseguiu atender a adolescente e depois dar um feedback pra gente. Olha que bom. E eu até comentava aqui com a Luciana que quando a gente é procurado, se torna, entre aspas, mais fácil, né? E aqueles que não nos procuram, né? Exatamente, se torna mais difícil ainda. Ô, Luciana, eu me lembro que no ano passado, e esse ano também, né, mas sobretudo no ano passado, vocês fizeram muitas atividades, sobretudo com os idosos, né, que participam desses projetos de CRAS, né, enfim. A Secretaria de Assistência Social trabalha em várias frentes nesse sentido para tentar abarcar o maior número de situações possíveis, né? Especialmente a pessoa idosa, nós temos aí o projeto Cantarolar, né, que bem conhecido na cidade, e agora estamos com o projeto Apoiar do Vivenciarte. O idoso que mora sozinho,
né? E não tem ninguém que possa ajudá-lo, né, para fazer suas compras, para ir na farmácia. Então esse projeto ele tem ajudado nesse sentido, né? Então o idoso ele liga, ele pede o atendimento e a equipe vai até a residência desse idoso, usar o aplicativo, né, para que a compra, o medicamento chegue para esse idoso. Então a gente está fazendo esse acompanhamento além da escuta qualificada, que foi que a colega já colocou. É um momento de muita solidão. Exatamente. Né? E tanto a criança, o adolescente, a mulher, o idoso, eles sentem a necessidade de conversar. E aí a gente mantém toda a equipe. Hoje mesmo estamos em quarentena, mas toda a equipe do CRAS, CREAS, do Serviço de Acolhimento, elas estão atendendo, nossos equipamentos estão abertos, né, para acolher essa família. E o importante, Cláudio, que o município de Linhares, 2020 e 2021, ele manteve todo o repasse para as instituições, para a OSC, porque é importante que se mantenha a equipe trabalhando remoto, se reinventando, mas ainda atendendo a essas famílias. Essas entidades são os braços ali do município, né? Onde o município não consegue chegar, elas chegam mais perto. São parceiros. O município sozinho ele não dá conta, ele precisa dos parceiros e a OSC de Linhares tem executado, né, grandes trabalhos. Gente, e o que nos traz uma preocupação, né, Luciana e Erlaine, nesse sentido dessas privações, né, que a gente está falando aqui, o medo, a solidão, os casos aí de ansiedade e tudo mais, a falta do que comer, enfim. É sobretudo com os mais vulneráveis. E aí a gente lembra logo de cara dos idosos, né, e das crianças, né, sobretudo as pequenininhas. Ou seja, o pai perdeu o emprego ali, às vezes é o único mantenedor, né, o único que coloca ali comida na mesa e traz essa situação adversa, ou seja, traz um cenário realmente que daqui a pouco pode se tornar um caos se algo não for feito nesse sentido, né? Se você está com fome, você está vendo um filho seu com fome, você vai fazer o quê? Você vai partir para a violência, para o crime. Né? Então, e é um resultado que a gente precisa evitar, né? Então, por isso que a gente fala que é um problema todo nosso, de toda a sociedade. Então, a sociedade, junto com o poder público, precisa também dar uma resposta, e precisa ser uma resposta rápida. Porque quem tem fome tem pressa, né? Já dizia o Betinho. Exatamente. Né? Então, a gente precisa, assim, priorizar essas famílias em extrema pobreza. Hoje elas estão com fome. Hoje a gente precisa tratar da fome e depois da emancipação dessas famílias. Ô, Erlaine, nesse sentido, você acha que o momento assim, é de união mesmo? A gente precisa se dar as mãos, né? Mais do que nunca, a gente precisa voltar a olhar o outro com um olhar com mais carinho. Quem pode um pouco mais, dar essa mão amiga, né? Exatamente. Tanto que nos nossos projetos nós recebemos doações também de alimentos, né? E aí a assistente social, né, verifica aquelas famílias, né, que de repente tem alguém desempregado, né? E dá preferência a essas pessoas, né, que estão desempregadas nesse momento. Só que, às vezes, não tem cesta de alimentação para todos. Exato. Mas aí a gente divide a cesta, vai um pouco para uma família, um pouco para outra família, e a gente ajuda como pode também, né? É importante, Cláudio, falar que o Instituto Abequá, né, que é da Rede Salesiano, ele está lançando aí a campanha Linhares Sem Fome, com todo o apoio do município. Que bacana. Com a adesão de vários segmentos, empresários, Igreja Católica, Igreja Evangélica, né? Eu acredito que semana que vem a gente já possa estar aqui falando para você dos locais que vão ser coletados esses alimentos, porque o objetivo é implantar em Linhares uma única unidade receptora. Facilita um pouco. Isso, você recebe esse alimento, nós já temos as famílias, porque dessas 5.000 famílias em extrema pobreza, 1.000 não estão recebendo nenhum benefício do governo federal. 347 não tem criança na rede municipal, então também não está recebendo o kit merenda. Então nós, o poder público, temos condições de apontar as famílias hoje que estão realmente em situação de muita miséria. Sem dúvida. E a sociedade unida, através desse movimento bacana do Instituto Abequá, consegue aí levantar esse material, porque a sociedade de Linhares é uma sociedade solidária. Muito solidária. Né? A gente tem certeza que vai participar e a gente vai conseguir aí atender realmente
né, essas famílias prioritárias. E a gente tem visto muitas ações, né, gente? Eu acho bacana isso. A sociedade ela vai se movimentando, a pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, ela já vai vendo ali aquela família que passa dificuldade. E aí, claro, lembrar o trabalho das igrejas, das associações, enfim. Uma delas é a Sociedade de Cardiologia do Espírito Santo, né, que tem realizado campanhas para arrecadar alimentos. E a doutora Tatiana Emerick, que está lá em Vitória, nos mandou esse vídeo, né? Mas, enfim, é uma campanha em nível estadual. Quero agradecer o doutor Dário também, nosso parceiro, que fez essa ponte. E a doutora Tatiana fala um pouquinho sobre esse trabalho social da Sociedade Capixaba de Cardiologia. A SBC Solidária, ela nasceu há 1 ano, é um projeto da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo. Ela foi pensada por um grupo de cardiologistas e foi abraçada por toda a sociedade. E a gente vem pedindo doações para transformar essas doações em cestas básicas e levar um pouco de esperança para as pessoas que estão passando dificuldade nesse momento. A gente já imaginava desde o início que a pandemia ia gerar uma crise econômica, uma vez que uma das formas de se proteger é ter que ficar em casa, como a gente está nesse momento, e que isso ia acabar gerando muito desemprego, miséria, pobreza e fome. E se a gente pode, cada um fazer um pouco para contribuir e ajudar essas pessoas, a gente precisa fazer. Então, a gente abraçou essa campanha. Ano passado, a gente ajudou mais de 1.500 famílias e esse ano a gente está só começando. Obrigado aí a doutora Tatiana Emerick, né, que é presidente da Sociedade Capixaba, Sociedade de Cardiologia do Espírito Santo, fazendo essa campanha. Aliás, são muitas iniciativas que a gente tem, né? Agora é importante unir essa força para a gente ajudar essas famílias, né, Luciana? A gente está chamando essa campanha, esse plano municipal de uma campanha solidária que não tem dono, né, de todos. O Instituto Abequá está encabeçando, porque alguém precisa dar o nome. Está à frente, né? Está à frente, mas não tem dono, existe a participação de todos os movimentos de Linhares e eu tenho certeza que vai ser um grande projeto. Olha que bacana, né? O Abequá que vem desenvolvendo e vem ampliando, né, Erlane, esse raio de atuação aqui no município, exatamente nessas regiões, esses lugares onde as pessoas mais sofrem, né? Exatamente. É uma atitude muito boa, né, importante, que visa beneficiar, né, as crianças, as famílias também, visto que esses projetos, né, sociais estão localizados em bairros que realmente precisam de um olhar diferenciado, precisa realmente de uma atenção. Ô Luciana, então a ideia, concentrando, é exatamente dar mais agilidade, eu imagino, na entrega desses alimentos, né? Porque o que a gente percebe, né? Que às vezes uma família recebe de vários movimentos e a outra família não recebe. Então, concentrando, a gente consegue fazer uma distribuição de forma mais justa, né? Então, assim, que todas as famílias possam ter acesso, porque a alimentação é um direito, né? Então, que todas as famílias possam ter acesso. O município, é importante dizer também que vai investir, né? O município já tem um programa realmente de benefício, de subsídio, né, alimentar, mas a participação da sociedade nesse momento, não só a alimentação, a gente volta a dizer também o kit de higiene, nesse momento é de suma importância. Se você não tem dinheiro para comprar comida, você também não tem para comprar o álcool em gel, o sabão, né? Então a gente precisa, mínimo, né? Precisa também estar oferecendo isso para a população. Muito em breve, imagino que vocês já vão ter a forma como vai funcionar, local de doação, etc. Eu acredito que semana que vem, né? Então a gente tem participado de várias reuniões com vários segmentos e aí a gente já tem os parceiros e aí semana que vem a gente consegue estar aqui junto com a Abequá para dizer os locais que vai receber, né? O mais próximo da sociedade, da comunidade, e aonde que nós vamos estar distribuindo toda a metodologia. Olha que bacana. Gente, isso é muito importante, né? Porque aí tem toda a logística, tem as famílias já cadastradas, e aí é você fazer ali a sua doação, né? No ponto mais próximo, como disse a Luciana, esses locais serão divulgados pela Abequá, esse instituto tão importante que vai fazer depois a distribuição para cada família, porque olha, é urgente, tá? Muitas famílias estão sofrendo, né? Essa pandemia colocou muita gente na extrema pobreza, isso para nós é realmente assustador, porque há muitos anos, né? Acho que há mais de 10 anos a gente não tinha
famílias nessa situação. Infelizmente, muitas famílias estão assim. Famílias que já estavam em classe média, uma situação um pouco melhor, mais confortável, voltou, né, para o nível de pobreza. Então, gente, a situação é muito urgente, muito séria e requer um compromisso de cada um de nós. Vamos para um rápido intervalo. O Bate-Papo das 6 volta já já. Estamos de volta com o nosso Bate-Papo das 6 de hoje, falando um pouquinho sobre os impactos sociais, né? Infelizmente, o nível de pobreza da população, a extrema pobreza que voltou a aflorar com a pandemia, com o desemprego, e algo precisa ser feito, né? A união de forças, poder público, sociedade civil, para que a gente possa superar. Gente, o professor Antônio César, que é vereador em Linhares, é sociólogo, né, também, gravou conosco, fazendo uma análise, né, desse momento, ele como sociólogo, para nos ajudar a compreender um pouco esse momento que a gente está vivendo, né, Brasil afora, e aqui no município de Linhares. Vamos ouvir a opinião, a participação do professor Antônio César. Observa com a pandemia um cenário de aumento das desigualdades no Brasil. O que nós observávamos nos últimos 10 anos, que apesar do abismo social que separa aqueles que ganham 1 a 2 salários mínimos daqueles que ganham mais de 10, o que o IBGE considera a classe A, a classe dos mais ricos, essa distância tem se agravado. E em Linhares não tem sido diferente. Hoje, a gente conseguiu alguns dados oficiais com mais de 200 ou em torno de 200 pessoas com renda zero, ou seja, que não estão cadastradas em nenhum programa social de qualquer espécie, seja da esfera municipal ou federal. Além disso, nós observamos alguns bolsões de pobreza na cidade, alguns bairros da região periférica, onde a falta de trabalho e outras fontes de renda regulares tem jogado essas pessoas na condição da vulnerabilidade social. Então, tem se agravado a questão da pobreza e das desigualdades. No Brasil, em Linhares, isso não tem sido diferente. O que a gente tem observado com o agravamento dessa crise social as crianças, em geral, o elo mais frágil das comunidades e das famílias, na medida em que ficam fora da escola, porque as escolas se encontram fechadas, na medida que a família não tem renda ou há um espaço de acolhida a elas, a rua se torna o único caminho. Obrigado aí, agradeço ao professor Antônio César, né, vereador em Linhares, e é sociólogo, né, nos ajudando a entender um pouco esse contexto, acompanhando a situação. A Luciana me mostrando aqui, a secretária de Assistência Social, esse número, né, Luciana, altíssimo, de famílias na extrema pobreza e o que chama a atenção é mais de 1.000 famílias que não têm benefício nenhum, né? Isso, são famílias com perfil de Bolsa Família já cadastrada no cadastramento único, mas que não recebem um benefício do governo federal, porque depende aí do governo federal também ampliar o número de vagas. Né? Então, assim, o teto dado a Linhares já... Já chegou esse teto, e aí a gente tem mais de 1.000 famílias, então, com perfil de Bolsa Família, mas que não recebem um benefício. Provavelmente são famílias que, antes da pandemia, talvez não estivessem enquadradas nesse contexto. Provavelmente. Né? Que acabaram sendo lançadas em função da crise. Porque tínhamos muita família, né, no mercado informal, a gente dizia há pouco aqui, né, o garçom, o próprio artista, né, são todos trabalhadores que hoje não conseguem mais exercer suas funções. Oi, Ilane, e é interessante que é uma coisa imediata, né? Ou seja, perdeu o emprego, em poucos dias a situação já começa a agravar dentro de casa, né? Exatamente. Nós sentimos muito isso, né, quando a gente tem o contato com a família, né? Ou seja, por telefone, ou até mesmo quando vai fazer uma rematrícula do atendido, né, que nós tivemos esse ano, contato com as matrículas do Projeto Iluminar e também do Mazarelo, né, e a gente pôde ver como que está a situação. E às vezes, assim, são 10 pessoas numa casa, renda zero,
Aí a gente fala, gente, sobrevive do quê? Né? E é muito triste para a gente saber que existe essa realidade, né? E a gente sente muito, né? Ô, Luciana, e traz uma angústia maior, porque assim, essas pessoas estão em casa, não tem o que fazer, e mesmo que quisessem, não podem sair para trabalhar, né? Exatamente. A gente dizia aqui agora, né, que até oferecer para esse público hoje uma qualificação, ficou tudo muito mais difícil, porque a população hoje não tem também acesso mais à internet, não tem condições mais de custear a internet. Então, assim, é um desafio muito maior. A emancipação dessas famílias, estudos mostram que vai se levar mais de 10 anos para que essa família, que hoje se encontra em extrema pobreza, recuperar. Né? E a gente sabe, né, gente, os projetos que os governos têm realizado, esses auxílios. Nós tivemos ano passado um auxílio com valor, esse valor teve que ser reduzido, e claro que o Estado também tem o seu limite na capacidade, né? Daqui a pouco tem uma conta a ser paga e isso vai trazendo. É cumulativo, né? Isso, o governo estadual, o governador aí fez um pronunciamento também de um auxílio, mas por um período de 3 meses. É curto, É um período curto. E a gente sabe aquilo que a gente já está falando, que realmente vai se demorar mais tempo para se recuperar. É importante também a gente dizer, Cláudia, assim, que o município de Linhares, ele desde o início, ele vem investindo aí na alimentação através do kit merenda, né? Mais de 26 mil kits foram entregues. Mesmo as crianças não indo para a escola, eles recebiam. Eles estão recebendo em casa. Se tem 5 crianças, recebem 5 kits. Cada um tem direito a um kit. Tem direito a um kit. Então, isso tem também colaborado para tirar essa família dessa situação de insegurança alimentar. Gente, realmente é um desafio enorme, né? O nosso amigo Zé Geraldo Giovanni, durante muito tempo foi presidente da ADEFIL, daqui a pouco, tá pronto o vídeo? Ele também participa conosco aqui, falando um pouquinho sobre a situação do deficiente. Aí a gente já traz um outro lado, né? O deficiente, ele já tem uma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, e agora, gente, a situação muito pior, né? Vamos ouvir a opinião do José Geraldo Giovanni. A pandemia do Covid-19, ela tem afetado a vida de toda a humanidade e da economia mundial. E aqui no município de Linhares não tem sido diferente, mais precisamente com as pessoas com deficiência, com as quais lidamos no dia a dia. Muitas perderam o emprego e temos muitas pessoas ainda em busca de uma oportunidade de trabalho. Não vamos negar que muitas empresas elas têm contratado, têm dado a oportunidade às pessoas com deficiência, mesmo diante dessa situação difícil que o mundo passa. Mas ainda nós temos um grande número de pessoas com deficiência à espera de uma oportunidade de trabalho. E isso tem nos preocupado, porque essa situação afeta a vida da pessoa com deficiência e também a vida de seus familiares, porque ele não leva o sustento para dentro de casa e essas pessoas estão passando por dificuldades. E essas dificuldades também nos afetam, porque nós temos estudado as possibilidades de encontrarmos soluções para ajudar essas pessoas, para que elas não fiquem à mercê da sociedade e voltem à exclusão e o preconceito e a discriminação imperem em cima dessas pessoas. Olha aí, agradecemos. Obrigado, Zé Geraldo, pela participação. Tá vendo? Um outro cenário também tão difícil quanto, né? O Zé Geraldo é um grande líder, né? Eu falo um grande professor. E ele traz para a gente realmente uma reflexão, né? A pessoa com deficiência há muitos anos na luta para que seja reconhecido aí como, né, pessoa de direito, pessoa com condições de estar no mundo do trabalho. E agora numa situação de muita insegurança. Ontem, né, estive com o Zé e a gente fez o levantamento dessas pessoas com deficiência que hoje estão realmente passando por um momento de insegurança alimentar para que o município possa atender essas pessoas. Mas a luta é outra, né? A luta realmente é não voltar àquele tempo que a pessoa com deficiência ficava aí à mercê da sociedade, né? Pedindo, né? E não é isso. A gente manter as conquistas, né? Inclusão, não perder o direito. Muitas dessas pessoas ganharam autonomia, exatamente, né? Com o trabalho, infelizmente perdeu o trabalho agora. A gente espera, né, que quando a economia voltar a fluir, essas pessoas sejam recontratadas, né? Porque realmente traz um cenário complicado.
Ô Irlane, você é pedagoga lá no Iluminar, né, no bairro Aviso. Agora, é interessante que o projeto começou em novembro, né? A funcionar oficialmente em fevereiro. Em fevereiro, né? A ideia era em novembro, eu me lembro, né? Que era começar. Mas, enfim, em função da pandemia. E já começou no formato digital, né? Não teve outro jeito. Exatamente. Nós tivemos uma inauguração no dia 12 de março, né? Aí no dia 15 de março nós começamos com atendimento presencial, mas porém reduzido o número, né, de atendido. E aí nós trabalhamos só 2 dias presencialmente e logo depois começou, né, a quarentena e a gente não teve como dar continuidade presencialmente, mas continua no formato à distância, online, né, pelo nosso canal de comunicação, que hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? Sem dúvida. Luciana, nós acompanhamos na edição passada aqui na TV Sim o trabalho da Secretaria, daquele grupo de abordagens, né, a moradores em situação de rua. Traz aí uma outra situação aqui no município de Linhares que tem crescido também, né, que preocupa. A extrema pobreza, um dos, né, desafios realmente é a população em situação de rua. O município de Linhares, por ser cortado pela BR, né, a gente recebe muito esse público. Nós temos a equipe de abordagem que diariamente está na rua, hoje, principalmente falando da questão da prevenção do Covid, né, orientando a esses... Porque morar na rua é um direito, se ele assim desejar, né? Então, se for opção dele estar na rua... Não há o que se fazer nesse sentido. Né? Orientar, né? O que a gente faz é orientar dos cuidados, da prevenção, do uso da máscara. Mas obrigá-lo a sair da rua não podemos, né? Mas aí existe a casa de acolhida também, se for, a gente oferece o acolhimento a essas pessoas, né? E lá, além de toda a alimentação, a acolhida também é feita a escuta, e o encaminhamento dessa pessoa à sua cidade de origem. Muitas vezes a gente consegue localizar a família dessa pessoa que está há anos, né, andando pelo Brasil afora, né, e aí a gente consegue fazer a reintegração da pessoa. Hoje a situação é muito crítica, porque a gente não tem ônibus rodando. Está tudo parado. E a gente tenta ofertar um serviço mais acolhedor dentro da casa de acolhida para que eles se sintam realmente motivados a permanecer na casa e não nas ruas. Né? E é interessante, você falou sobre a BR, porque assim, as pessoas vão passando e às vezes vão ficando, né? E vão ficando ali pelas ruas, e isso traz uma responsabilidade para o município nesse sentido, né? O problema maior é o uso abusivo do álcool e da droga. Muitos deles são dependentes, né? Isso, de álcool, então drogas, eles acabam fazendo uso abusivo do álcool, da droga, aí tem a questão do crime, da violência, né? E aí é todo um ciclo de situações que a gente precisa aí dar conta. Irlane, o Mazarello já há várias décadas, há vários anos faz esse trabalho aqui no bairro Planalto, né? Inicialmente ali, as irmãs, aliás, um grande abraço às nossas amigas, irmã Gerline e as demais, né, por esse trabalho magnífico. Muitas das crianças que iniciaram no projeto lá hoje são adultos, alguns pais, mães já, né? E o projeto continua, né, se organizando, aí com a parceria do município que também dá a sua contribuição. Como é que tem sido esse trabalho de perto ali? Porque assim, são centenas de crianças e adolescentes que vocês atendem ali também, né? Isso. Então, atualmente o nosso trabalho de perto que está sendo é quando eles vão até a gente buscar algum material, né, ou que entra em contato com a gente pelas redes sociais. Então, o nosso contato hoje, assim, está distante. Está bem restrito mesmo. Está bem restrito. Está bem restrito realmente, né, devido à pandemia. Mas nosso trabalho continua, né? E conforme surge alguma demanda, a gente atende as famílias também, né? Não todo mundo junto, mas separadamente. E estamos aí com o nosso trabalho, né? Atendendo as nossas crianças, adolescentes, famílias. A gente ficou, a região do Planalto, ele recebe muitos investimentos, a situação melhorou para muitas famílias, ali, se a gente considerar 2 décadas para cá, mas ainda precisamos ter um olhar especial para essas regiões, e aviso também, naturalmente, né, Luciana? Isso, aonde concentrou ali as unidades habitacionais, né? Então, assim, o Residencial Rio Doce, o Jocaf 1, o Jocaf 2, então são territórios que o município, junto com os movimentos, eles procuram investir realmente, né? Porque, assim, são demandas, né, que surgem ali para a gente dar conta muito rápido.
Essa demanda ela é crescente, né? É verdade. Essa demanda ela é crescente. Gente, agora o que me chama a atenção aqui nesses números é que você falou que em 2019 eram 1.646. Que o município tinha ali cadastradas e sendo atendidas, Isso. né? Subiu para 5.677, né? Um salto. Um ano, assim, um reflexo da pandemia. Isso vê o tamanho do desafio. Agora, gente, não dá para cruzar os braços, fechar os olhos, né? É difícil a gente parar num cruzamento ali, ver as crianças vendendo bala, vendendo doce, e aí ter que dizer não muitas vezes, né? Porque a todo momento se tiver que comprar uma balinha ali, não tem dinheiro que dá para isso. Mas enfim, a gente tenta dentro do possível ajudar. Mas vale lembrar que é responsabilidade de cada um de nós, não dá para fechar os olhos não, porque, enfim, cada um de nós vai ter que assumir a nossa parte e contribuir nesse sentido, né? Isso a gente costuma dizer, né, que não é doação não, é investimento. Então, assim, é preciso que a sociedade, o poder público, municipal, estadual, federal, invista cada vez mais na política social. Né, a política econômica tem que crescer junto, aliado com a política social. Né, a gente precisa diminuir essa desigualdade social, né, porque senão a gente sempre vai ter esses quadros muito tristes, né, de fome, de miséria, de violência, né, de criança vítima de abuso, de exploração, idosos sendo negligenciados. Então, a gente precisa realmente investir na política de assistência social. Elaine, um dos efeitos de tudo isso é o crescimento da violência. Graças a Deus a gente tem visto que, assim, por hora, ainda não temos tido esse salto, mas é algo que também nos deixa apreensivos, né? Com certeza, porque quando nós tínhamos o projeto funcionando presencialmente, a gente tinha, entre aspas, né, um controle ali, né? A gente motivava as nossas crianças e adolescentes, despertando a questão do sonhar, que é importante, que muitos deles não sabiam nem o que era sonhar e se poderiam sonhar, devido à realidade que eles vivenciam até hoje, né? Então, nosso papel era sempre motivá-los, inspirar, contar a nossa história de vida, né? Que muitos dos nossos educadores também tiveram uma vida semelhante a deles, ou até mesmo pior, até vezes um pouco melhor, e a gente mostrando que eles são seres de capacidades, assim como nós, que dando aquele apoio para eles presencialmente. Então, a gente tinha esse contato. Né? E muitas das vezes a criança ou adolescente não ia para as ruas por causa do projeto, que ele tinha um compromisso. No contraturno escolar estava lá. Exatamente, estava lá participando de oficinas, interagindo com o educador, com outros também atendidos. E hoje, infelizmente, a nossa realidade é totalmente diferenciada. Né? Nós temos crianças que estão bem ativas, nós temos adolescentes também que estão ativos, mas nós também temos uma parte também que está desmotivada, né? Porque, às vezes, o único lugar que ele tinha que motivava ele era o projeto. Também sem perspectiva, né? Exatamente. E a gente, assim, parte até o nosso coração, que a gente conversava sobre isso, né? Poxa, fulano, determinado educando, melhorou tanto, nossa, que avanço, que bom. E agora? Ô, Luciana, né? O que nos deixa também apreensivos é com relação à criminalidade, porque são crianças que estão aí nas ruas vulneráveis, né? Isso traz um outro cenário de risco, né? Pois é, a nossa preocupação, Cláudio, é que quando eles estavam na escola e quando eles estavam no projeto, era um grande canal de denúncia, né? A criança que era vítima de violência, era ali na escola, era ali no projeto que ele acabava... Tinha um olhar ali do professor... E hoje essa criança está trancada dentro de casa e a gente não sabe o que se passa na vida desse menino. Então, assim, estima-se realmente que o número de violência até aumentou, mas as denúncias não. O que é algo realmente que deixa até uma certa... E aí a gente tem feito campanhas e pedindo à sociedade também para participar nesse sentido, de denunciar. Você não precisa ter certeza, né, mas diz que 100, faça denúncia, né, porque a polícia vai investigar e você pode estar salvando uma vida. Sem dúvida, gente, é preciso denunciar. Um vizinho está ali, ouviu alguma coisa diferente, pelo menos para averiguar, né, para ter a certeza ou não. Bate-papo das 6 vai para um rápido intervalo, a gente volta já com o nosso terceiro e último bloco de hoje, falando sobre os efeitos sociais, né, esse impacto social que a pandemia tem causado nas famílias brasileiras, especialmente as nossas famílias linharenses. Voltamos já.
Gente, ele volta com o nosso último bloco de hoje do Bate-Papo das 6, falando sobre os impactos negativos, né, da pandemia. Aliás, não sei se tem algum impacto positivo nesse sentido, né? Os impactos da pandemia na vida das pessoas, na questão social, muitas famílias indo para extrema pobreza, o que é muito triste, né? Vamos ver o que a imprensa nacional fala sobre isso. A gente tem algumas notícias aí, Brasil, mundo afora, a pandemia fará a pobreza extrema dobrar no Brasil e ameaça a democracia, é o que afirma a ONU, né? Uma situação realmente lamentável. Aliás, tudo aquilo que a gente conquistou em muitos anos, né, Luciana, parece que vai por água abaixo de repente, né? Auxílio emergencial no Brasil deve ser mais de 20 milhões, ali ficou meio que comprometido, mas enfim, 20 milhões de famílias em pobreza extrema, né? Ou seja, a gente tinha começado a superar essa situação e voltamos a esse problema sério. A pandemia ameaça manter milhões de brasileiros na extrema pobreza até 2030. É aquilo que você falava, né? Nós vamos levar muito tempo para começar. O Brasil começa 2021 com mais miseráveis que há uma década. É o cenário que a gente, infelizmente, vive, né? Estudo mostram que vai se levar mais de 10 anos para que essa família consiga recuperar seu poder aquisitivo, né? Porque os desafios são muitos, né? Então é a drogadização, é o crime, né? A violência, então tudo isso vem junto com a miséria. Ô, Irlane, e manter essa autoestima também é um desafio, porque a pessoa numa situação dessa, ela deixa até de sonhar, né? Exatamente. E hoje a questão da ansiedade, né, da baixa autoestima, está muito presente, principalmente agora na pandemia, né? Então nós, enquanto projeto, nós tentamos fazer vídeos, né, com os educadores, motivando as famílias, passando exercício, né, como controlar esse momento de ansiedade. A gente também desenvolve trabalhos nesse sentido, não só para as crianças e adolescentes, mas também para as famílias, porque a gente entende que para uma pessoa cuidar do outro, ele também precisa estar bem, né? E hoje quem cuida das nossas crianças e adolescentes são as famílias, né? Então a gente tem essa preocupação também. Ô, Luciana, para aquelas famílias que estão em casa agora, com relação às famílias que têm filhos na escola, o kit merenda continua, né? Ele continua, né? A criança que não está indo para a escola, né, por conta aí da quarentena, né, vai estar recebendo esse kit, né? A Secretaria de Educação não parou de fornecer e vai continuar fornecendo e tem sido de suma importância, né? Não é um kit qualquer, ele foi construído através de muito estudo da nutricionista. Hoje, essa semana eu conversei com ela me mostrou todo o cálculo, né? Proteína, carboidrato, então foi tudo muito pensado, né, pela prefeitura para estar realmente atendendo, acolhendo aí essas famílias que a criança não está na escola merendando. Sabemos que muitas, né, a única alimentação delas era na escola. Exato. Então elas estão em casa recebendo o kit. Aliás, a gente tinha esses relatos, né, de que muitas crianças só tinham mesmo o alimento ali na escola. Na escola. Sair de casa às vezes sem um café da manhã, às vezes até sem um almoço, né? E quando antes da pandemia, naturalmente, em função disso, né? Isso, ou seja, traz esse desafio para o município de manter esse auxílio. Isso, e nós conseguimos, né, trazer aqui um filtro que nos trouxe as famílias que não estão recebendo o auxílio do governo federal e que não estão recebendo o kit da merenda escolar, porque não tem crianças na escola municipal, né? São 357 famílias. Então, são essas famílias, né, primeiras a serem atendidas, que vão ser atendidas imediatamente, né? Porque são 357 famílias hoje cadastradas no Cade Único, que estão nessa situação de não receber o Bolsa Família, não receber o auxílio emergencial, não receber o auxílio do governo estadual e não ter filhos na escola municipal. Olha aí. É um relatório interessante, gente. Aí traz esses dados, né? São 357 famílias que não recebem além do benefício, né? Como não tem filho na escola, não recebe inclusive o kit, não tem como receber o kit merenda. Isso, a família que tem o filho na escola estadual, o governo, né, anunciou aí semana passada que vai repassar também um kit, mas mês de abril, né? Ele falou só anunciou mês de abril. Não tem uma projeção maior. Não tem uma projeção maior, né? Já o município, ele consegue fazer essa projeção por um tempo maior. Ainda está se aguardando esse auxílio de R$200, né? O governo
de 175 vai subir para R$200, o governo do estado, para as famílias na extrema pobreza aqui do Espírito Santo. Não sei os critérios que o governo vai adotar. Tem parceria com o município ou não? É direto o estado? É direto o estado. É direto, né? Então vamos aguardar os próximos passos, né? O linharense aí que nos acompanha, os moradores da região, para você ter acesso a esse cartão, né? É até importante informar a população que não vai haver cadastro, né? Porque, assim, muitos já estão procurando CRAS, o Bolsa Família, o CadÚnico. Não é por aí. Não é por aí. O Estado, ele pegou o dado do CadÚnico de janeiro. Então, aquelas famílias que em janeiro estavam no CadÚnico, né? No cadastramento único, e estavam ali qualificadas como extrema pobreza, são essas famílias que vão estar recebendo. Então, não existe cadastro. Né? Mas aí o município não teria que entrar para poder viabilizar a adesão da família? Porque como é que ela vai saber se pode... Isso. Aí o Estado ele vai construir esse protocolo e apresentar ao município. O município vai ser parceiro, sim, no momento de entregar o cartão, porque não vai ser o mesmo cartão do Bolsa Família, vai ser via Banco do Banestes. É um cartão estadual. É um cartão estadual, cartão solidário, que eles estão chamando, e o município vai ser parceiro para que esse cartão chegue até a família. E aí não precisa nem correria, nem desespero, porque tem esses dados já tem levantados, né, Luciana? As famílias serão procuradas para aderir. Gente, olha, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, um papo interessante. A gente gostaria de estar falando aqui assim da geração de emprego, das famílias, né, com seu trabalho, com essa fonte de renda, mas lamentavelmente é o momento que a gente vive, a gente precisa encarar de frente e conclamar a sociedade a ajudar nesse sentido, né, Luciana? Isso, é um cuidando do outro. E você pode cuidar do outro saindo de casa somente para o necessário, né? E quando sair, usar a máscara, tomar todos os cuidados. O que nós estamos pedindo é para não fazer aglomerações, né? Então, se tivéssemos obedecido desde o início essa orientação, talvez não estaríamos aqui hoje, né? Então, lógico que o poder público, nenhum gostaria de fechar o comércio, né? O que pedimos é não aglomerar. Mas, infelizmente, chegamos aí numa situação de quase um colapso ou até um colapso. Exatamente. E foi necessário hoje, né, essa tomada de decisão. Então, vamos cuidar um do outro, vamos tomar todos os cuidados e, se possível, se você puder colaborar realmente em ajudar, o Instituto Abequá está aí com essa campanha belíssima, né, para estar ajudando essas famílias, e o poder público também, o município também vai estar investindo para a gente passar por toda essa situação, né, de muita tristeza, né, de muito cuidado. É um desafio muito grande. Te agradeço pela presença, tá, Luciana? Eu queria, Cláudio, só dar um grande abraço, mandar um grande abraço para todos os profissionais da assistência social. Porque todo mundo lembra dos profissionais da saúde e tem que lembrar que são heróis. Da educação, né? Por aí vai. Mas nós não paramos de trabalhar um minuto, até entendendo que a família é o momento que ela mais precisa, né, do apoio do município. Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais do Poder Público, da Secretaria de Assistência Sociais e das OSCs que têm trabalhado, têm se reinventado para estar junto com as famílias nesse momento. Tá certo. Elaine, obrigado pela presença. Leva um abraço lá às irmãs, ao Projeto Mazarello lá, o Iluminar, todo mundo, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui novamente, né? Vocês, a equipe TV Sim, são grandes parceiros nossos, né? Quando a gente tem alguma demanda, a gente entra em contato e somos muito bem acolhidos e recebidos. Nós temos que muito agradecer por essa oportunidade. Tem nada que agradecer, que é o nosso papel, nossa obrigação. Gente, assim nós encerramos o nosso bate-papo das 6 de hoje, agradecendo a sua companhia. Prepare seu donativo, né? Semana que vem a Luciana disse que vai ser divulgado aí os locais para entrega dos donativos, para que a Abequá, juntamente com o apoio do município, de empresas aqui do município de Linhares, também possam organizar essas cestas, esses alimentos, para que essas famílias realmente possam ter um pouco mais de alívio nesse momento de sufoco. Obrigado pela sua companhia e continue ligado aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.